E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério. Bom dia, gente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2. Esse é o texto que, no dia de ontem, eu tive a alegria de fazer a minha devocional. Eu não quero ser egoísta, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração. Esse é um texto que fala sobre momentos de transição na nossa vida. De maneira mais específica, transição ministerial, ok? E de certo modo vocês estão vivendo isso, porque vocês têm sido preparados no ministério e vocês estão servindo em igrejas onde vocês estão gradativamente ocupando funções que antes outros ocupavam. Vocês estão transicionando, alguns de vocês vão encerrar o processo de aluno no seminário agora e irão, digamos, para o ministério integral. E vocês experimentarão essa transição de ministério. De certo modo, isso é algo que vai acontecer na vida de todos nós aqui. Já aconteceu na vida de alguns, vai acontecer na vida de outros. E como é que a palavra de Deus, ela nos orienta para esses momentos de transição? Nós vamos começar a leitura do texto, vendo ali esses momentos finais de interação entre Elias, o grande profeta de Israel, e Eliseu, que até então era o seu aprendiz. E vamos perceber aqui nessa transição alguns valores, alguns princípios para nos orientar nas transições pelas quais passaremos. 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. Verso 5, o grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. Daqui a pouco continuaremos a leitura do texto, mas aqui nesses versos iniciais nós temos um primeiro princípio onde Deus nos orienta com relação às transições pelas quais nós passaremos. E o primeiro princípio é, meus irmãos e minhas irmãs, é importante em transições aguardarmos com integridade. Aguardarmos com integridade. Esses versos iniciais eles parecem um tanto repetitivos. Passa por lugares, Elias diz algo, Eliseu responde a mesma coisa, e então eles seguem. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é que Elias ele está intencionalmente passando por alguns lugares que são chave na história do povo de Deus. Ele passa por Gilgal, ele passa por Betel, ele passa por Jericó, locais que foram marcos na história do povo de Deus por um motivo ou pelo outro. Mas locais esses que haviam se tornado centros de adoração pagã. Locais que haviam sido tomados pela adoração a Baal. Nesses locais, o que Elias fez? Ele instituiu ali algumas escolas de profetas. Ele colocou ali mais ou menos pequenos seminários, pequenos SBPVs, para tentar de alguma maneira conter ali o dano, a destruição da nação.
Então havia em cada um desses locais profanos, que outrora foram sagrados, escolas de profetas. E então Elias passa por cada uma delas e diz para Eliseu: fique aqui, não precisa ir comigo para outra. E em cada uma dessas situações, Eliseu responde a mesma coisa. Ele diz: tão certo como o Senhor vive, tão certo quanto a sua própria vida, eu não vou ficar aqui. Eu vou atrás de você. O que está acontecendo, meus amigos? Elias está testando a lealdade de Eliseu. A lealdade de Eliseu a ele, como o profeta de Deus até esse momento. A lealdade de Eliseu ao compromisso com o ministério que Deus está para dar a ele. Você realmente está disposto? Você realmente está com o coração no lugar? Está com seu coração alinhado a Deus? Aguardar com integridade, meus irmãos, é fundamental. E nós vemos que Elias testa Eliseu. E Eliseu, por 3 vezes, diz a mesma coisa: não o deixarei. E o texto diz que desceram, foram, seguiram juntos. Não o deixarei. Também em cada um desses locais nós vimos ali que havia um grupo de profetas, um grupo de seminaristas afobados, querendo definições muito rápido. Ele chega ali e diz: você sabe que o seu Senhor será levado para o céu hoje? Você está sabendo que está chegando o momento da sua ordenação? Você sabe que está chegando o momento onde você vai se tornar o pastor, o professor, a líder dessa sala? É hoje! Já está com champanhe aí escondido? Vamos celebrar! Mas, meus amigos, todas as vezes em que esse tipo de conversa antes da hora vem, Eliseu responde: sim, eu sei disso, mas não falem sobre isso. Eu sei disso, mas isso não é o assunto mais importante para mim. Eu sei disso, mas eu ainda estou no meu momento de aguardar. Enquanto eu aguardo, eu não usurpo. Enquanto eu aguardo, eu permaneço em integridade. Meus amigos, integridade é servir a Deus com excelência, não por mera conveniência, é passar por todos os perrengues das cidades que foram tomadas por uma ideologia pagã e ainda assim permanecer íntegro. Integridade é honrar as pessoas por livre escolha, não por obrigação. Elias, eu não vou te deixar ir, por mais que amanhã eu vou assumir o teu ministério. Estamos juntos. Integridade é rejeitar os atalhos pecaminosos e respeitar o processo de Deus. Sim, eu sei que eu vou sucedê-lo, mas não é hora de falar sobre isso. Não fale disso comigo, não fale disso com Elias, não fale disso entre si, não fale disso com ninguém. Nós precisamos, meus irmãos, diante das transições que a vida nos trará, nós precisamos aprender a aguardar com integridade. Nós sabemos que Deus tem um ministério para nós, Ele tem confirmado isso ao coração de cada um de vocês e também nas igrejas onde vocês estão. Não há dúvida que Deus os chamou para o ministério. E não há dúvida que o ministério que vocês executarão um dia não será o primeiro ministério de vocês. Vocês passarão por transições. E enquanto passam, aguardem com integridade. Porque transições podem levar tempo. E às vezes nós nem sabemos quanto tempo vai levar. E uma vez que transições podem levar tempo, é sábio esperarmos em oração. É sábio nos colocarmos diante de Deus para que Ele nos forme até o momento devido. E enquanto a gente espera esse tempo da transição, a gente tem que lembrar que a vida segue. Os compromissos se mantêm. E por isso que é justo prosseguir enquanto se espera, com integridade. Integridade, meus irmãos, deve caracterizar o nosso aguardo, a nossa espera nos momentos de transição. Vamos voltar para o texto. Vamos ler agora a partir do verso 7. "50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: 'Diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora.' Eliseu respondeu:
peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. E as 3 primeiras palavras do verso 12 são: Eliseu viu isso. Um segundo princípio para as transições que Deus tem na nossa vida, além de nós aguardarmos com integridade, nós também devemos almejar com ousadia. Almejar com ousadia. Nós vimos aqui que Elias faz uma pergunta para Eliseu, e Eliseu responde que ele deseja uma porção dobrada do espírito de Elias e se tornar o seu sucessor. E essa é uma expressão muito mal compreendida pela igreja brasileira, porque a gente acredita que receber a porção dobrada do espírito é receber o Espírito Santo em dobro, né? Como se ele pudesse se multiplicar. Ou então a gente acredita, né, que a porção dobrada do Espírito é ter um ministério duplamente mais longo, né? E, gente, Espírito aqui não é no sentido de Espírito Santo. Espírito aqui é no sentido do espírito interno, da atitude interna, da motivação, da disposição. Eu estou chamando aqui de ousadia. E o que Eliseu diz? Olha, eu preciso de porção dobrada do seu espírito para poder ser o seu sucessor. Por que ele fala de porção dobrada? Porque na cultura daqueles dias, a bênção maior ia para o primogênito. O filho mais velho, ele carregava o nome do pai e a responsabilidade de dar continuidade às suas obras. Eliseu está dizendo isso. Ele quer suceder Elias e quer continuar a grande obra que Elias havia começado, mas há um problema. Ele não tem o mesmo perfil que Elias. Ele não tem o mesmo jeito, a mesma maneira, os mesmos recursos, os mesmos talentos que Elias. Ele era um sujeito bem diferente de Elias, mas ele deseja agir com o mesmo tipo de ousadia, de intensidade, de motivação que Elias. Ele sabe que isso não lhe é natural, e por isso ele sabe que ele precisa ser ainda mais abençoado. Ele sabe que ele precisa ainda mais dos recursos da graça de Deus para que ele possa desempenhar um bom ministério. Dr. John Haggai, fundador do Instituto Haggai, falecido no ano de 2020, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: almeje algo tão extraordinário para Deus, que estará fadado ao fracasso, se Deus não estiver nele. E essa frase, de certo modo, orienta isso que nós estamos conversando aqui. Quando nós estamos na transição e nós estamos visualizando o ministério que vem em seguida, não sonhe baixo. Almeje, mas almeje com ousadia. E talvez esse seja o grande problema com os nossos sonhos. O problema com os nossos sonhos é que muitos deles são apenas isso, nossos sonhos. Não são os sonhos de Deus para nós. O grande problema com as nossas ambições é que muitas vezes elas são apenas isso, nossas ambições. Não são as ambições para o reino de Deus por meio de nós. O grande problema com os nossos projetos é que muitos dos nossos projetos eles dependem apenas de nós e não dos recursos de Deus. Porque se dependesse dos recursos de Deus, os nossos sonhos, projetos, as nossas ambições, nós pediríamos a Deus ainda mais da sua graça, ainda mais da sua capacidade. Deus, só ter a cadeira, só ter a posição, só ter o título de novo líder daquele ministério não é suficiente. Eu preciso ainda mais de ti. Eu quero sonhar alto, mas para que esse sonho se concretize, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Tiago capítulo 4, versos 2 e 3, fala exatamente sobre isso, sobre aquilo que a gente almeja. Ele diz: vocês não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem,
pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E é interessante que quando Eliseu pede isso a Elias, ele não é repreendido por Elias. O que Elias diz é, olha, isso é uma tarefa difícil. O que você está me pedindo não é algo simples. Mas se me vir quando eu for separado de você, você receberá o que pediu. É difícil, sim. Precisa de ousadia para isso. É algo difícil a ponto de só Deus poder capacitar Eliseu para dar continuidade a um ministério como o de Elias. É difícil? Sim. Só Deus vai poder fazer isso funcionar. Elias diz, se você me vir, ou seja, se você continuar íntegro, me seguindo, se você continuar íntegro e comigo até o fim, isso irá acontecer. E é interessante como o verso diz, enquanto eles caminhavam e conversavam juntos, foi então que passou entre os dois ali a carruagem e os separou, ou seja, só Deus foi capaz de separar Eliseu de Elias. Só uma ação de Deus foi capaz de fazer com que ele parasse de seguir Elias. Ele foi fiel até o fim. E ele que almejou com ousadia, ele também foi alguém que aguardou com integridade. E nós vemos aqui que o seu desejo era um desejo para Deus, o seu sonho era um sonho para Deus. Ele queria realizar coisas grandiosas para Deus, ele tinha convicção do ministério para o qual Deus o estava chamando. Spurgeon, certa vez, disse o seguinte, meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em país nenhum. Se o que Deus tem para você é servi-lo, é ser um ministro no seu reino, é servir nas mais variadas formas na igreja, no povo de Deus, num contexto missionário, num seminário teológico, se Deus o chamou para o ministério, busque isso com todo o seu ser. Olhe para isso como o chamado de Deus para a sua vida. Pense em como Deus ele pode te usar, o que Ele quer fazer por meio de você, e tenha uma visão grandiosa do que só Deus pode fazer e coloque-se então em total dependência dEle. Porque coisas grandiosas são aquelas sem as quais, se Deus não estiver na jogada, nada vai acontecer. Almeje com ousadia. Seja um tipo de obreiro, de ministro, né, que vê aquilo que outros não veem, que se dispõe a fazer aquilo que outros não fazem, mas com o seu joelho no chão e o seu pé aqui na terra. Entendendo que você não tem esses recursos. Você precisa de Deus para servir no ministério de Deus. Não pense que você precisa de Deus apenas para aprender sobre Ele no seminário. Você precisará de Deus e dos recursos e da porção dobrada do que Ele tem para te oferecer a cada respiro seu no ministério para onde você vai. Portanto, em transição, aguarde com integridade, sim, mas almeje com ousadia. Uma ousadia santa, que quer ver grandes coisas sendo feitas, sabendo que você não tem os recursos. É Ele que irá operar por meio de você. Vamos voltar para o texto. 2 Reis, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 12. E gritou, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e os seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Quando bateu nas águas com o manto e gritou, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu, e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Meus amigos, em momentos de transição, além de nós aguardarmos com integridade até o momento devido, não sabemos quanto será, em momentos de transição, além de almejarmos com ousadia,
Queremos ser usados por Deus, instrumentos poderosos em suas mãos, mas só Ele vai ser capaz de fazer isso. Nós devemos também momentos de transição, quando chega o momento. Quando nós então ocupamos um novo cargo, uma nova função, um novo título, nós devemos então avançar com humildade. Avançar com humildade. E como é que nós percebemos esse avanço com humildade? O tomar posse da nova função com humildade. Primeiro nós vemos aqui que Eliseu ele tem uma tremenda consideração pelos feitos daqueles que vieram antes dele. Ele honra os que vieram antes. Nós vimos que Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Ele está dizendo que Elias é quem o ensinou. Elias é quem passou a ele aquilo que ele sabe. Ele também diz, você era como os carros de guerra de Israel e os seus cavaleiros. Carros de guerra, meus amigos, para nós não significa muita coisa, mas naquela época era a arma mais poderosa que um exército tinha. Em outras palavras, o que é que Eliseu está dizendo? Ele está dizendo, Elias, você sozinho representava todo o poderio militar de Israel. Você era a proteção, você era a fortaleza, você era grandioso, você era alguém temido. Ele tem consideração pelos que vieram antes. Ele não tem aquela petulância de chegar no ministério e dizer, agora vocês vão ver como é que se faz ministério. Não. Ele sabe que muito já foi feito antes. E ele honra. Ele tem consideração pelos feitos dos outros. Ele não apenas tem consideração pelos feitos dos outros, como ele também tem uma comoção pela falta que o outro faz. O texto diz que Eliseu rasgou as roupas ao meio. Ele não está todo feliz porque agora finalmente ele vai mandar na parada. Ele está lamentando. Ele está sentindo a perda. Ele está realmente sentindo o impacto da ausência de Elias. Ele sabe que é o projeto de Deus. Ele sabe que foi o tempo de Deus. Ele sabe que Elias ele não está mais em ministério. Ele sabe disso. Mas ele sente falta da pessoa. Ele sente falta de quem Elias era. Ele sente falta da presença. Ele tem saudade do seu amigo. Ele tem comoção pela falta. Isso é avançar com humildade. É guardar no seu coração uma memória positiva daqueles que vieram antes. Não apenas consideração pelos seus feitos, mas comoção por quem eles são. Porque faz falta não tê-los mais lá. E avançar em humildade também envolve uma convicção para o futuro. Uma convicção para o avanço. O texto bíblico diz que Eliseu pegou o manto de Elias. Há uma continuidade. Não é porque ele se foi, não é porque eu sinto sua falta, que o reino de Deus ele não precisa mais que nós o sirvamos. Não, eu estou triste, eu estou aqui sentindo falta de um amigo, mas nós precisamos avançar, há uma continuidade. Servir a Deus não é algo que eu posso simplesmente desistir nesse momento porque eu não estou tão feliz. Ele pega o manto. E quando ele pega o manto, o texto também diz que ele diz algo, ele fala, onde está o Senhor, o Deus de Elias? O que ele está fazendo? Ele está clamando a Deus, Senhor Deus, haja através de mim, como o Senhor fazia com Elias. Para eu avançar na minha nova função, eu preciso que o Deus de Elias seja agora o Deus de Eliseu. Então ele bate o manto na água. As águas se dividem. Ele atravessa, então, os profetas que estavam do outro lado dizem, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O que eles estão dizendo? Elias foi alguém formidável. Mas no final do dia ninguém é insubstituível. Não, Elias foi formidável, ele passou. Eliseu também vai ser formidável. Ele passou. Você também vai passar um dia. Nenhum de nós tem um ministério que permanece para sempre. Nós somos agentes daquele cujo ministério permanece. Elias se foi, mas a verdade é que o Deus de Elias permanece agindo por meio de Eliseu.
Quem estava antes encerrou seu ciclo, mas a verdade é que o ministério continua, porque o Deus daquele indivíduo é o Deus que estará agindo também por meio da nova pessoa. Portanto, é em transição que nós avancemos com humildade, considerando os feitos, tudo que anteriormente foi realizado, comovidos pela falta, sentindo saudade daqueles com quem caminhamos, mas também convictos em relação ao futuro. O líder anterior passou, há um líder novo, e o que os une é o fato de que o Deus de um é o Deus do outro. O ministério de um para Deus é o ministério que outro fará para Deus, e nós somos apenas mais um elo nessa longa corrente de indivíduos que servem a Deus. A conclusão que nós chegamos, meus amigos, é o seguinte: quando nós olhamos para a transição entre Elias e Eliseu, nós extraímos aqui princípios valiosos para as transições das nossas vidas. Eu devo aguardar com integridade, eu devo almejar com ousadia, eu devo avançar com humildade, mas nada disso será possível se eu não entender de onde virão os recursos para que eu seja assim. É interessante pensar que Eliseu sucedeu Elias. E, de certo modo, essa sucessão de Elias para Eliseu ecoa uma sucessão parecida que acontece no Novo Testamento. Abra comigo em Mateus 17, verso 10. Mateus 17, verso 10. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o filho do homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. É interessante como a história de Elias, ela aponta para a história de João Batista. E é interessante pensar que assim como Elias teve um sucessor, Eliseu, João Batista também teve um sucessor no ministério dele, foi Cristo. Ele próprio disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E, meus irmãos, quando nós olhamos para a maneira como Cristo se portou na transição entre ele e João Batista, nós entendemos que ninguém aguardou com mais integridade, mais paciência do que ele, porque diferente de Eliseu com Elias, Cristo era infinitamente superior a quem ele sucedeu. Mas ele chegou ao ponto de ser batizado por alguém inferior a ele, porque ele entendia que aquele era o momento de João Batista. Talvez você pense que você é mais capaz do que a pessoa que você vai suceder. Aguarde com integridade, porque Cristo, ele esteve ali com alguém liderando, alguém vindo antes dele, que não era maior do que ele, que não era melhor, mas ele aguardou com integridade. Almeje com ousadia, tenha uma visão grandiosa do que Deus quer fazer por meio da sua vida, e ninguém fez algo mais grandioso do que o próprio Cristo. O seu ministério, ele é incomparável, é por isso que permanece para sempre. E quando chega o momento do protagonismo, avance com humildade. Não imaginando que os recursos, eles estão todos em ti, como Cristo fez, sabendo que tudo que ele faz é porque o Pai lhe deu a fazer. Entendendo que os que vieram antes, entendendo a importância do que foi feito, não negando toda a história, mas ainda assim convicto para o futuro, sabendo que Deus, ele quer me usar, Deus quer me fazer alguém útil, alguém que serve, que tem um propósito no seu reino. Jesus, segundo o autor de Hebreus diz, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e a desonra, e hoje está sentado à direita de Deus. Avance com humildade, porque ninguém foi mais humilde do que ele. E ninguém alcançou, ninguém conquistou, ninguém concretizou, realizou mais do que o próprio Jesus. Que Jesus, que é a nossa referência de transição, aguardou com integridade, almejou com ousadia, avançou com humildade. Que Jesus, que tem tudo isso manifesto em si, com a mais perfeita excelência,
Que Ele nos oriente, nos capacite, nos dê os recursos, nos dê o coração e a atitude corretos, para que nós possamos cada dia mais aprender com Ele, aprender dEle e aprender a ser como Ele. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério.